Bom dia a todos, bem-vindos ao estande da Contractor. É um prazer ter vocês aqui com a gente hoje. Então, a gente vai conversar um pouquinho sobre Revolução 5.0 e os impactos dessa revolução nos negócios. Meu nome é Milênia Morielo Spoladora, sou Product Owner na Contractor, que vocês vão conhecer um pouquinho mais no decorrer dessa palestra. Também sou antropóloga e sou especialista em Direito Digital e Direito Tributário. E hoje vou conversar um pouquinho com vocês sobre um assunto que me chama muito a atenção, que é realmente o impacto da tecnologia no nosso dia a dia, o impacto da tecnologia no nosso cotidiano. Então, a Revolução 5.0, né? Aqui é a era da hiperconectividade com um toquezinho humano. Então, é importante a gente começar falando sobre esses tais humanos, né? Bom, o homem tecnológico, ele não surge aqui no início dos anos 2000, final dos anos 90, com os smartphones e tudo mais. O homem, ele se utiliza da tecnologia para facilitar a vida dele desde os tempos das cavernas, né? Ali, desde que o primeiro homem das cavernas se utilizou de um osso para usar ali como porrete, para ir atrás ali de um estegossauro, para o jantar da família dele. Esse osso, nesse contexto, ele é considerado tecnologia, porque a tecnologia, ela é um artefato que é uma extensão do nosso corpo e que ele é utilizado para ampliar as nossas capacidades. Então, tudo aquilo que a gente cria e que serve para potencializar as nossas capacidades, isso é uma tecnologia. Isso é considerado tecnologia. Então, esse osso, nesse contexto, ele é considerado tecnologia, porque ele era uma extensão desse homem e foi utilizado para ampliar sua capacidade de força. Então, a gente precisa também desmistificar um pouquinho a ideia de que tecnologia é só aquilo que é codado, é só aquilo que está dentro de um ambiente computacional, dentro de um dispositivo eletrônico, né? Tecnologia, uma máquina de escrever foi uma revolução tecnológica, a prensa foi uma revolução tecnológica, e são tecnologias que não têm uma linha de código escrita, né? E é bastante interessante isso, porque nós criamos a tecnologia, né? Nós criamos a tecnologia, ela nos modifica, e aí nós mesmos, seres humanos, evoluímos essa tecnologia, e ela acaba impactando ainda mais a nossa vida. Mas a gente naturalmente tem medo do novo, né? Algumas vezes a gente tem tanto medo a ponto de rejeitar essa tecnologia, a ponto de rejeitar esse novo. E às vezes algumas mudanças elas são tão impactantes que para que elas se estabeleçam, uma geração inteira tem que ser ultrapassada. E tanto é assim que na antropologia a gente tem um conceito chamado misoneísmo, que nada mais é do que esse medo do novo, né? A desconfiança com relação à mudança, que acaba nos levando a um apego à forma com que as coisas sempre foram feitas, né? Aquela típica frase do, não, aqui sempre foi assim, a gente sempre fez dessa forma, poxa, não deu certo até agora, vai continuar dando certo pelos próximos 40 anos. É, essa é uma mentalidade que ela nunca foi verdadeira, mas atualmente ela acabou se tornando uma mentalidade muito perigosa, tanto para empresas quanto para profissionais, né? Porque empresas elas estão fechando as suas portas por conta desse mindset negacionista. Os negócios eles não prosperam mais por conta desse apego ao velho modelo, esse apego ao status quo, né? A forma com que sempre foi. E esses meses de pandemia eles nos mostraram muito isso, né? Porque os desafios que a gente tem hoje, eles são exponenciais, né? E por isso a nossa capacidade de resposta, a nossa capacidade de raciocínio, ela não pode continuar sendo linear como sempre foi, linear baseado sempre em fatos passados, né? Apegado a esse status quo, apegado a essa forma com que sempre foi feito. Porque nós temos parâmetros, a gente não tem, na verdade, nós não temos parâmetros no passado para a maioria dos desafios que estão se abrindo à nossa frente.
E é muito comum, diante desse cenário, a gente acabar se perguntando o que é que vem depois, né? Como será que vai ser esse futuro? Porque diante de tantas mudanças, geralmente as pessoas elas ficam tentando procurar o que a gente chama de futuro provável, né? Dessa forma a gente acaba enfrentando esse futuro de uma forma muito reativa. A gente repete ideias do passado que deram certo em alguns contextos, a gente tenta reutilizar e reciclar algumas ideias, mas a gente tem um futuro cada vez menos previsível para que a gente seja assim tão reativo, né? E muitas empresas durante a pandemia, elas foram reativas. Empresas que não pensavam na digitalização dos seus negócios, na modernização do formato de contratação, na modernização do formato de prestação de serviço, essas empresas elas estavam acomodadas ao formato em que elas sempre atuaram, né? Aí de repente o mundo fechou, né? E o que aconteceu nesse momento? O faturamento das empresas despencou, começou a acontecer uma demissões em massa, e muitas empresas ali ainda naquele negacionismo, ainda esperando que, poxa, não, semana que vem volta a abrir, não, daqui 2 semanas as coisas voltam ao normal. Só que isso não aconteceu, né? E aí você olha para empresas que foram muito mais visionárias, né? Empresas que já estavam ali vislumbrando futuros possíveis, vislumbrando ali o impacto que as novas tecnologias poderiam trazer à sociedade, né? E essas empresas, elas já estavam digitalizando seus negócios, investindo em tecnologia, em busca do aumento dessa produtividade delas, né? Então a gente olha para empresas como a Amazon, empresas como Magazine Luiza, que inclusive é nosso cliente aqui por meio do consórcio Magalu, essas empresas, elas, cara, elas nadaram de braçada durante a pandemia. Porque essas empresas elas não foram reativas, né? Foram empresas realmente proativas. E proativas porque elas estavam prevendo a vinda de uma pandemia? Não. Elas foram proativas porque elas estavam prevendo a digitalização dos negócios. Elas já estavam vendo que as operações comerciais, as relações humanas, elas começariam a ser muito mais potencializadas dentro de um ambiente digital. E elas se anteciparam a isso, elas se prepararam para isso, porque são empresas que conseguiram enxergar e planejar o seu próprio futuro, né? E a partir desse planejamento, elas conseguem começar a criar o futuro que elas desejam para o negócio delas, né? Só que esse futuro desejável, ele demanda muita criatividade, né? E o que é criatividade? É a arte de criar, né? E a arte de criar, ela demanda conectar ideias, conectar pessoas, confiar no outro, colaborar. E a Revolução 5.0, ela trata muito disso. Ela trata realmente de criar esse futuro desejável que envolve conectar e colaborar, principalmente. É como se a gente estivesse vivenciando uma blockchainização da sociedade, né? Para a gente fazer aí uma analogia com a rede blockchain, porque essa é uma rede que ela é distribuída, ela é descentralizada, e nessa rede acontece a reintermediação do controle de processos, do controle de operações. Então a gente vê, por exemplo, criptoativos. Os criptoativos, eles descentralizaram a moeda, algo que historicamente era um monopólio governamental. De repente, as pessoas se juntaram dentro desse ambiente descentralizado e decidiram que aquele bit, né, aquele código de computador tinha valor monetário. E o mais revolucionário disso é que isso foi feito independente de legislação que validasse isso. Depois das legislações, os governos tiveram que começar a correr atrás para tentar regulamentar isso de alguma forma e tirar alguma vantagem disso, né? Mas essa reintermediação, ela é algo que já estava, que a gente já via acontecendo, né? Já há algum tempo. Então, por exemplo, a gente olha o Uber, ele reintermediou as cooperativas de táxi, né? O Quinto Andar, ela reintermedia as imobiliárias.
O Airbnb, ele reintermedia hotéis, ele reintermedia agências de turismo. Então, a gente está em uma sociedade com uma realidade distribuída, e isso demanda uma hiperconectividade, demanda uma colaboração muito maior entre os participantes dessa rede, entre os participantes dessa sociedade. E é muito perceptível que tecnologias estão transformando o nosso cotidiano, mas a maioria de nós, a gente acaba sendo muito reativo a essa transformação, esperando acontecer, para daí pensar em como que a gente deve agir diante desse novo. Só que isso é muito ruim, né? A gente está diante de um mundo de criptoativo, de smart contracts, de direito autoral de inteligência artificial, de juiz robô, de biohacking. É um mundo onde barreiras territoriais estão perdendo cada vez mais o sentido. É um mundo onde eu, que estou aqui em Curitiba, posso tranquilamente prestar serviço para uma empresa que está na Alemanha, sem sair exatamente dessa sala onde eu estou, né? Então, é um mundo onde empresas fecham negócio globalmente com o clique de um mouse, literalmente. Né? E talvez no futuro nem precise do clique desse mouse, talvez no futuro só um comando de voz já seja suficiente para você fechar esses negócios globalmente. Né? Então, a tecnologia, ela muda a forma com que a gente se relaciona com o mundo. E esse impacto tem sido cada vez mais sentido, né? Então, a gente vê que é um mundo formado por seres humanos, que está sendo impactado pela tecnologia que nós mesmos criamos. E é isso que a Revolução 5.0 vem lembrar, que no fundo o mundo é formado por seres humanos. Então a Revolução 5.0, ela trata realmente da junção da criatividade e da habilidade humana com a velocidade, produtividade e a consistência da tecnologia. É isso que ela vem chamar a nossa atenção. E a Revolução 5.0, ela está baseada principalmente em 3 valores. Né? O primeiro valor é o valor da inclusão, que é realmente a ideia da gente construir um mundo menos excludente, um mundo onde as pessoas tenham um acesso igualitário aos benefícios que a tecnologia pode trazer. E isso é chave, porque se a gente não pensa em tecnologia inclusiva, essa tecnologia pode tornar a nossa sociedade ainda mais desigual, né? Então, é pensar na tecnologia capaz realmente de potencializar a capacidade de todos. O segundo valor que a Revolução 5.0 traz é o valor da sustentabilidade, que são os recursos do planeta, né? A gente percebe que esses recursos do planeta, eles não são inesgotáveis, né? E quem vai sofrer o impacto disso, né? O impacto dessa exploração sem controle desses recursos somos nós mesmos. São os próprios seres humanos. Por isso que a Revolução 5.0 traz essa preocupação com a redução do impacto ambiental, com a redução da degradação de ecossistemas, né? Então, tecnologias sustentáveis ou tecnologias que têm um impacto positivo, reduzindo esses impactos no meio ambiente, são tecnologias que são desejáveis pela Revolução 5.0 e que vão cada vez mais ser valorizadas, inclusive a nível de mercado. E o terceiro valor dessa revolução é realmente a qualidade de vida. Por quê? Porque o foco está no ser humano. Ele está em tornar a nossa vida mais confortável, né? E aqui tem um ponto que é bastante importante, que a indústria 5.0, ela vai focar muito na automatização do trabalho pesado. Ela vai focar muito nessa automatização daquilo que é repetitivo, daquilo que é desgastante. Eu costumo dizer que tudo aquilo que pode ser padronizado pode ser automatizado. E se pode ser automatizado, é um trabalho que pode ser substituído por máquinas. E a tendência é que realmente seja. Né? Então, também isso serve de alerta, para que a gente não seja tão reativo, né? Não espere que isso aconteça para daí pensar no que fazer. É a importância realmente da gente trabalhar com os futuros possíveis, para a gente criar um futuro desejável, né? E a gente também vai assistir um avanço exponencial no setor de saúde, né? Através de biogenética, de tratamentos que são cada vez mais personalizados, por exemplo, e tudo isso visando realmente o aumento da qualidade de vida.
né? Então, aqui também a gente enxerga a importância daquele primeiro valor, que é o valor da inclusão, né? Que é o valor de você garantir que toda essa revolução tecnológica ela seja acessível a todos. Então, a gente pode dizer que a Revolução 5.0, ela significa o ser humano no centro da inovação e da transformação tecnológica. É a tecnologia potencializando a nossa capacidade e melhorando a nossa vida. É a tecnologia trabalhando em favor do ser humano. A gente também pode dizer, opa, deu uma travadinha, que a Revolução 5.0 ela significa a busca por produtividade e por eficiência de processos com o auxílio da tecnologia. Porque ser mais produtivo, ele envolve principalmente deixar de perder tempo com burocracia, né? Deixar de perder tempo com atividades repetitivas, de perder tempo com coisas que não agregam valor nem ao profissional, né? E nem para o negócio. Ele também significa um futuro hiperconectado, né? Tudo no futuro vai estar conectado e a nossa sociedade ela precisa ser adaptável a isso. Então a gente volta àquela ideia de blockchainização, de hiperconexão, negócios e profissionais globais, né, conectados à nossa sociedade. E a gente precisa se adaptar a isso. A gente precisa reconhecer que esse é um caminho sem volta e tirar o maior proveito de todas essas possibilidades que essa hiperconexão pode nos trazer. E por último, a gente também pode dizer que a Revolução 5.0 significa ter mais tempo para realizar ações com mais significado. Quando a gente aumenta a produtividade da nossa empresa, travou e de repente destravou completamente, gente, desculpa. Então, quando a gente pensa em aumentar a produtividade da nossa empresa, e a nossa própria produtividade enquanto profissional, a gente deixa de perder tempo com atividades sem impacto, né? A gente deixa de perder tempo com atividades que não agregam valor. E a gente passa a ter mais tempo para realizar, a ter mais tempo para inovar dentro do nosso ambiente de trabalho, né? E a criatividade, a gente não pode esquecer que ela ainda é uma característica exclusivamente humana, né? E a gente precisa ter tempo para essa atividade de criar, que é ainda uma exclusividade humana. E é isso que a Revolução 5.0 busca garantir, que a gente realmente tenha qualidade de vida, que a tecnologia venha nos fazer ganhar tempo para que a gente possa se dedicar realmente a atividades de valor. E agora eu quero contar um pouquinho para vocês sobre como a Contractor se encaixa em todo esse contexto, né? Como que nós, enquanto empresa, trabalhamos sempre com vistas a esse futuro possível, né? E de olho na criação do futuro desejável, nessa revolução humana, nessa revolução tecnológica que a gente está chamando de Revolução 5.0. Uma característica nossa é que a gente é inconformado com burocracia, gente. A gente é inconformado com a perda de um tempo precioso que a burocracia ela nos tira, né? Quando a gente olha para uma empresa, para os negócios que são realizados por essa empresa, a gente sempre chega à conclusão de que todo negócio fechado passa por um contrato. E que essa negociação, ela sempre foi muito demorada, né? Muito burocrática e nem um pouco eficiente, né? Então, quando a gente fala em contratos, em elaboração e negociação de um contrato, a gente invariavelmente passa no modelo tradicional por uma revisão manual, né, que a pessoa vai, imprime aquela minuta, revisa aquele contrato, daí manda para outra pessoa para ela revisar, que vai imprimir lá também, fazer as anotações dela, mandar de volta, até que você chegue a uma versão final desse contrato. A partir daí, a gente vai depender de uma logística que é complexa para você enviar esse documento para as pessoas assinarem. Se a pessoa está na mesma cidade que você,
Muito bem, você vai pegar ali algum secretário da sua empresa, contratar um motoboy para que ele pegue esse documento impresso, leve para outra pessoa, para que ela assine, para trazer para você de novo, aí vai levar para o cartório para reconhecer firma, aí traz de volta, e às vezes até o próprio advogado precisa sair do escritório, algum funcionário da sua empresa precisa sair só para fazer esse trâmite dessa logística de pegar documento, levar documento, trazer de volta. Isso se você está na mesma cidade. Se a outra pessoa que está fazendo parte do contrato mora em outra cidade ou em outro estado, você vai depender de correio para enviar isso. Daí ela vai assinar, vai te devolver isso pelo correio para que você assine também. Aí vai ter o reconhecimento de firma para daí esse contrato entrar em vigor. Então são dias para assinatura. É, dias nesse vai e vem. Eu já vi contratos levarem meses para ser fechados, seja porque uma das partes mora em outra cidade, ou porque aquela pessoa está viajando e daí você precisa esperar essa pessoa voltar de viagem para poder encaminhar esse documento para ser assinado. Aí, quando esse documento entra em vigor, você coloca isso numa planilha de Excel para fazer o controle. Aí, qualquer pessoa que entra ali meio desavisado acaba pagando uma informação, você já não tem mais controle nenhum. Esse documento é arquivado de maneira física, colocado em arquivos físicos, isso acaba se deteriorando, isso acaba se extraviando, é folha que desaparece, é aditivo do contrato que ninguém localiza. Então, a gestão disso é extremamente ineficiente, né? E nós somos inconformados com isso. E um dado bastante interessante que foi trazido pela Associação Internacional de Gestão Comercial e de Contratos é que toda essa ineficiência nessa gestão pode custar até 10% da receita da sua empresa. 10% que é completamente desperdiçado. Então, isso custa muito caro. Às vezes, no dia a dia, as empresas não percebem esse impacto financeiro, né? Mas 10% da sua receita é um valor realmente considerável, né? Então, como que a gente busca resolver este problema, né? Uma vez que a contractor ela está preocupada com isso, ela está inconformada com isso, como é que nós na contractor buscamos resolver essa questão, então? A gente digitalizou todo esse ciclo de vida do contrato, desde a criação até a assinatura e além da assinatura, né? A gente digitalizou toda a gestão de documento, toda a parte de gestão no documento, o controle de vigência, a gente centralizando as informações. Deixa eu voltar o slide aqui, gente, que ele está correndo por vontade própria. Então, a gente digitalizou, inclusive, a gestão desses documentos, né? O controle de tarefas relacionadas a cada uma dessas contratações realizadas, as tarefas relacionadas a esse negócio que foi fechado, porque no final do dia, contrato significa negócio fechado. Então, a gente centraliza toda essa gestão, a gente digitalizou todo esse ciclo de vida do contrato, centralizando dentro de uma plataforma. E agora, com a LGPD, esse tipo de gestão digital e centralizada, ela é ainda mais importante, né? Porque os dados pessoais dos contratantes, eles deixam de estar num papel, em um documento físico que pode ser extraviado, né, que uma pessoa pode esquecer esse contrato em cima da mesa, vem alguém e pega, ou fotografa, enfim, isso é vazamento de dado hoje, e isso pode trazer uma multa gigantesca para a empresa. Então, se você centraliza essa gestão desses documentos dentro do ambiente digital, você tem muito mais controle de acesso a esses documentos, né? Você pode controlar quem pode acessar esses documentos e como que ela pode acessar. Além desses documentos estarem armazenados em nuvem, com toda a segurança, com criptografia e com uma tecnologia que garante essa segurança dessa informação. Então, essa gestão ela acaba se tornando ainda mais importante por conta da Lei Geral de Proteção de Dados. E, além disso, a gente trouxe também mais tecnologia na hora de assinar o documento. Por quê? Porque a gente coleta no momento da assinatura o nome, o CPF,
o e-mail do assinante e o IP do dispositivo que foi utilizado para fazer essa assinatura desse documento. Tudo isso são camadas de segurança que te ajudam a identificar o titular daquela assinatura, a identificar quem efetivamente fez aquela assinatura, assinou aquele documento. E além disso, esse tipo de assinatura, ela tem validade jurídica desde 2001. Então não é algo recente. A assinatura eletrônica, a assinatura digital de documento não é algo que surgiu ontem. É algo que já tem quase 20 anos, que já é realmente algo consolidado, tanto em tribunais quanto em órgãos públicos, e que essa validade jurídica deriva de uma legislação de quase 20 anos. Então, a gente agrega essa tecnologia disponível hoje na hora de assinar um documento e fechar um negócio, né, trazendo camadas de identificação do titular daquela assinatura para garantir a segurança dessa transação. Os resultados disso são realmente bastante consideráveis, né? Quando você digitaliza o ciclo de vida da sua contratação, das negociações, da elaboração e gestão dos seus contratos, isso significa uma redução de 97% nos custos desse contrato. Você também reduz a zero o risco de perda de algum prazo. Por quê? Porque a plataforma ela vai te avisar desses prazos, ela vai te avisar quando o contrato está para vencer, ela vai te avisar quando você tem algum pagamento para realizar. Então, é reduzido drasticamente realmente o risco de perda de prazo. E, além disso, a gente tem um aumento exponencial na produtividade da equipe. A gente verifica nas empresas que são nossos clientes hoje, que nós conseguimos trazer um aumento de 80% na produtividade dessas pessoas que fazem parte dessas equipes, nas empresas que são nossas clientes. Por quê? Porque as pessoas, elas passaram a ter tempo para se dedicar àquilo que realmente importa, né? O aumento de produtividade, ele significa aumento de entrega de valor da sua equipe, porque elas deixam de perder tempo com trabalho repetitivo e passam a ter tempo para se dedicar a questões que realmente trazem impacto. Além disso, garante um envio para assinatura em minutos. Por quê? Porque ele elimina a necessidade de correio, de cartório, de motoboy, é o disparo de um e-mail, né? É o tempo da pessoa do outro lado receber esse e-mail e clicar em assinar documento. A gente tem relatos de clientes nossos na plataforma, Estrela Galícia é uma delas, dizendo que já tiveram contratos com início de vigência em 5, 10 minutos, que bastou disparar, 5, 10 minutos depois esse contrato estava assinado e em vigor. O nosso tempo médio para que todos os assinantes, todos os participantes de um contrato assinem esse documento está hoje em 23 horas, menos de 23 horas para um contrato entrar em vigor. Né? Isso num ambiente, no meio tradicional, no meio físico, é praticamente impossível de acontecer, a não ser que as pessoas estejam juntas numa mesma sala. E hoje em dia, com a pandemia, com o distanciamento social, isso é cada vez ainda mais difícil de acontecer, né? Então, tudo isso faz com que a Contractor ela atenda aos principais valores da Revolução 5.0, né? Por quê? Porque a gente atende ao valor da inclusão, porque a gente reduz distância, a gente tem uma plataforma acessível, existe uma facilidade muito grande de uso, uma redução da burocracia, e isso faz com que a gente atenda realmente esse primeiro pilar da Revolução 5.0. A gente também atende ao princípio da sustentabilidade. Por quê? Porque a gente ajuda a eliminar papel. A gente ajuda na redução da emissão de carbono. Então, a gente acaba tendo um impacto muito importante no meio ambiente, né? Eliminando realmente essa necessidade de impressão de papel e mais papel que vai ser descartado, né? E esse desperdício que também significa custo para a sua companhia, custo para a sua empresa. E a gente também tem o impacto na qualidade de vida das pessoas, porque a gente aumenta a produtividade dessas pessoas, a gente aumenta a produtividade do time, fazendo com que eles tenham tempo para ações de impacto dentro da organização. É bastante comum a gente ouvir dos clientes que a Contractor ajudou eles a tirar ideias do papel. Por tempo para
se dedicar com vai e vem de papel para um lado e para o outro até o documento entrar em vigor. Então, eles começam a ter tempo para se dedicar a coisas importantes. E agora, em tempos de pandemia, esse ganho de produtividade também fez com que as pessoas tivessem muito mais tempo para cuidar das suas próprias famílias, sem que isso impactasse negativamente no trabalho delas, porque elas começam a conseguir cumprir com as suas atividades, com as suas obrigações muito mais rápido, tendo mais tempo livre para aproveitar a família, para cuidar do filho enquanto o cônjuge, de repente, participa de alguma reunião, enfim. Esse impacto também para vocês a conhecer o nosso stand, a tirar as suas dúvidas, a conhecer a nossa empresa, e a gente fica aqui realmente disponível para tirar qualquer dúvida e para apresentar a nossa plataforma para vocês. Tá ótimo? Alguém tem alguma pergunta? Então a gente encerra por aqui. Novamente convido vocês a conhecerem o nosso stand e saber um pouquinho mais sobre o impacto que a Contractor pode trazer para o seu negócio. Combinado? Então até a próxima, gente. Bom restinho de dia. Até mais. Obrigado pela apresentação, Milene. Valeu, gente. Tchau, tchau.